Olá, você está no Família na Real, gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, a união estável. Muitas pessoas vivem união estável sem saber exatamente o que isso significa em termos legais e quais são os direitos e deveres que esse tipo de relacionamento traz. E para nos ajudar a entender melhor, vamos abordar as principais dúvidas e questões sobre o tema, trazendo um olhar jurídico sobre o que é considerado união estável, como ela se forma e quais são as suas consequências, principalmente em termos patrimoniais e familiares. Se você está em uma relação e tem dúvidas se é namoro ou união estável ou conhece alguém que vive assim, este programa é para você. Antes da gente iniciar a nossa conversa sobre união estável, quero chamar você para participar do Família na Real. Tem sugestão de tema, alguma pergunta, quer esclarecer dúvidas? É só entrar em contato com a gente pelo 998660001. Bem, hoje eu estou recebendo um colega defensor público com atuação na área do direito das famílias e das sucessões, Dr. João Vasconcelos Neto, que é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, professor universitário e de curso preparatório para concurso público desde 2007. Muito obrigada pela presença, Dr. João Neto, meu querido amigo, há muito tempo atuando aí nas áreas de família e sucessões, lá na Defensoria comigo. Muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, por estar aqui compartilhando com a gente suas experiências práticas do dia a dia, bem como também seus conhecimentos, que são muitos, eu já sei. Rosa, eu que agradeço realmente pelo convite. Eu fico muito feliz quando eu vejo, você já me apresentou, nós somos colegas de Defensoria Pública, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar com você, né? E dividir um pouquinho das angústias, das dificuldades que a gente tem no dia a dia lá, né? Através dos nossos atendimentos na Defensoria, né? Através das audiências que nós, por vezes, fazemos juntos. E eu fico muito feliz em ver uma colega ocupando um espaço como esse, promovendo esse tipo de debate, né? A população, às vezes, tem tanta dificuldade e tem tanta desconfiança, né? Quando o Estado oferece um serviço público, né? E desconfiança em relação à excelência daquele serviço, né? Da efetividade daquele serviço. Eu acho que a Defensoria Pública, né? Meio que quebra essa desconfiança, né? Aí, seja na área da família, seja na área da criminal. Então, realmente, eu tenho que agradecer o convite, tenho que expressar essa minha felicidade de ver você, uma colega defensora pública, com esse espaço, né, promovendo esse tipo de debate, tá bom? Obrigada. João Neto, a gente vai conversar hoje sobre um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, que de fato, até para o profissional, às vezes, atuar, trabalhar, provar que existe ali uma relação de união estável entre aquele ex-casal ou aquele casal que a gente atende, é difícil. Então, eu queria hoje tratar de diversas questões relacionadas a esse tema e começando pelo conceito de união estável na legislação brasileira, que você falasse um pouco dos requisitos, do conceito, da lei, e fica à vontade aí, se quiser tecer alguma consideração histórica. Assim, eu costumo dizer, né, eu sempre gosto de falar, e já venho falando há muitos anos sobre isso, né? Se a gente, quando a gente vai analisar todos os ramos de direito civil, acho que nenhum outro ramo de direito civil sofreu tanta mudança, né, tanta evolução, né, passou por tantas alterações como o direito das famílias. E essas alterações incidiram basicamente sobre esse conceito de família, né? E quando a gente fala de união estável, e é um debate já há muito tempo, porque é algo comum, como você mesmo falou, muitas pessoas passam pela experiência de união estável e nem têm conhecimento, né, que estão passando por aquela experiência, que estão vivendo, que constituíram esse tipo de entidade familiar. Sempre foi um debate muito importante porque as relações de união estável, né, que eram espécies de relações familiares, né, que eram espécies de famílias devidamente constituídas, não mereciam a proteção legal como tem, por exemplo, o casamento civil. E quando a gente vai olhar o conceito de união estável, de fato a gente está falando de uma união, né, entre duas pessoas, né, com a ressalva, obviamente,
que a legislação ainda fala em união entre homem e mulher, mas a gente tem que ressalvar que esse tipo de diferenciação hoje não existe mais. Você sabe que as uniões estáveis, elas também são aplicadas às situações de homoafetividade. Então, você pode ter uma união estável, você pode ter uma família constituída por 2 mulheres, por 2 homens, mas de fato a gente tem aí a união entre 2 pessoas, e a lei vai falar que essa união entre essas 2 pessoas, ela tem que estar configurada, para ela ser considerada união estável, ela tem que ser configurada por uma convivência pública, duradoura, contínua e fundamentalmente com o objetivo de constituir família, né? E aí, na prática, né, esses requisitos, eles, para que você tenha naquela situação configurada a união estável, eles realmente têm que ser verificados, eles têm que ser estabelecidos, né? E aí, como a gente precisa, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam melhor, quando a gente fala dessa convivência, quando a gente diz que essa convivência tem que ser pública, quando essa convivência tem que ser duradoura, quando essa convivência tem que ser contínua, a gente explica para as pessoas que, primeiro, essa convivência entre esse casal, ela tem que ser estabelecida de forma duradoura, de forma contínua. Você não pode ter naquela união interrupções significativas, né? Ela já tem que acontecer por algum tempo, sem situações que suspendam ou interrompam aquela união para se configurar ali uma união estável, né? Ela tem que ser duradoura e também a gente precisa desmistificar, não existe nenhum tempo mínimo estabelecido para a lei, né, para que aquela convivência ali seja considerada como união estável. A gente não vai estabelecer, a gente não vai ver fixado na legislação, ou seja, na jurisprudência, um tempo específico para que aquele casal convivendo esteja na condição de união estável. Então você não vai ver, não é possível a gente estabelecer que o que configura a união estável é a convivência por 6 meses, a convivência por 5 anos, né? Mas o fato é que se exige uma convivência duradoura por um tempo razoável, né, para que a gente possa identificar essa união estável. E por fim, que essa convivência seja pública, ou seja, que para aquele círculo social, né, para que perante a sociedade aquele casal transpareça a condição de uma família, transpareça que vivem realmente como se fosse uma família, né? Então, esse é um requisito básico, que a gente chama de são os requisitos objetivos, que é esse tipo de convivência. E aí, por outro lado, a gente tem um outro requisito, um outro elemento da união estável que é fundamental, que é o objetivo que esse casal tem de constituir família, né? E aí é preciso que a gente deixe claro, Rosa, né, porque existe muita confusão na prática o que seria uma união estável e o que seria um namoro, por exemplo, dito um namoro qualificado, né? Até onde iria o limite, até onde é estabelecido o limite, a diferença entre um namoro mais qualificado, um namoro que muitas vezes você tem um compartilhamento do mesmo teto, você tem relações sexuais normais, você tem uma certa afetividade entre aquele casal, e o que seria uma união estável. Muita gente faz confusão em relação a isso. E eu diria para você... Antes de você adentrar bem aqui na questão do namoro, só para eu aqui contextualizar os nossos telespectadores, esse conceito de união estável, como o doutor João Neto, meu colega, vou lhe chamar assim, o João Neto colocou aqui, ele também sofreu uma evolução. A própria Constituição Federal, ela veio reconhecer a união estável como uma entidade familiar, mas depois disso nós tivemos aí 2 leis que trataram sobre união estável. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão do tempo, ela é hoje uma dificuldade que as pessoas e nós profissionais temos para caracterizar essa união estável, porque nós tínhamos leis que consideravam 5 anos, que consideravam 2 anos, como sendo um relacionamento para que aquela pessoa, aquele casal tivesse união estável. Hoje não, né? Como o João Neto colocou, a lei fala de um requisito objetivo, mas que não tem um parâmetro. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Nós já tivemos decisão do STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, dizendo que 6 meses era considerado ali um namoro, né? Então, vai depender da análise de toda essa situação. Assim como também nós tivemos uma evolução no próprio namoro. Hoje a gente tem aí vários tipos de relacionamentos que não são considerados família, como namoro, como crush, como, enfim, ficante, né, João? Tem tantas características. Aquela história da amizade colorida. Amizade colorida, e aí a pessoa vai lá no perfil dela do Instagram e coloca: estou casado,
estou solteira, estou vivendo em união estável, estou namorando. Então, o próprio namoro, inclusive depois da pandemia, as pessoas preocupadas, querendo estar juntos, estar mais tempo, fugindo ali do isolamento social, passaram a conviver sob o mesmo teto. E aí surgiram várias dúvidas, porque hoje o namoro, ele é um namoro mais adiantado, mais avançado, os filhos da gente por vezes viajam juntos, já dormem juntos, e isso, existe ali uma linha muito tênue entre o que é esse namoro, que a própria doutrina trouxe essa denominação de namoro qualificado. Por que qualificado? Porque é um namoro mais sério, um namoro que já tem algumas características da própria união estável. Pode ficar à vontade. Não, e veja como é importante a sua colocação, porque veja como é tênue, né, Rosa? Isso. Você pode ter, às vezes, uma situação de namoro em que ele vai ser muito semelhante a uma situação de união estável, mas que basicamente vai ser diferenciada exatamente por essa intenção de constituir família, né? Porque para a união estável não vale uma projeção futura. Então eu estou com alguém, convivo sobre o mesmo teto, tenho um certo afeto por ela, naquele momento ela tem algum tipo de dependência econômica em relação a mim, mas eu não tenho uma pretensão de constituir família com essa pessoa, né? Então, ou se tenho, minha projeção é futura. Então, esse tipo de situação não vai caracterizar a união estável, né? É importante que as pessoas saibam disso, né? A união estável, essa pretensão, ela é presente, né? Ela é imediata, ela é objetiva, ela é muito visível, né? E ela tem que ser visível, né? À luz da sociedade, à luz daquele círculo social que frequenta aquele casal. Então, isso é importante para que as pessoas entendam bem essa diferença. Ótimo. E em relação aos requisitos que a gente colocou aqui, muitas pessoas também confundem a questão de morar sob o mesmo teto. Então, não obrigatoriamente você está morando com o seu companheiro ou com o seu namorado significa que seja união estável. Então, a gente vai conversar aqui ao longo do programa direitinho como é que a gente vai provar essa união estável, porque de fato existe essa necessidade. Como disse o João Neto, a união estável ela vai ali acontecendo e por isso, né, João, que é muito importante aquele casal sempre conversar, até para entender hoje o que está acontecendo. Não, a gente quer formar uma família, porque às vezes até filhos, a gente pensa, eu tenho um filho com ele, então eu vivo uma família. Depende da intenção. Muitas vezes eu me entendo naquela relação, eu, Rosa, me entendo naquela relação como vivendo uma união estável e aquele meu companheiro, ele acha que está vivendo um namoro. E é por isso que nós temos muitas, às vezes, brigas judiciais e talvez, como eu disse hoje, seja uma das demandas mais ali conflituosas que a gente tem na nossa prática, quando aquele casal ele não se entende nem quanto ao tempo que eles viveram, né? Que a gente vê, às vezes, não, olha, eu estava contigo de 2000 a 2020 e eu entendo que seja união estável. E o outro, não, eu namorava contigo de 2000 a 2010 e fica essa confusão, né, João Neto? E é importante que a gente vai colocar aqui que tem uma diferença enorme em relação às consequências jurídicas disso. E aí, já adentrando também numa dúvida que as pessoas têm, é a diferença entre a união estável e o casamento. Queria que você falasse um pouco também para não restar nenhuma dúvida para os nossos telespectadores. Basicamente, quando a gente fala em casamento e união estável, você tem ali, nas duas situações, os mesmos direitos e deveres, né? Então, quem contrai um matrimônio, né, e quem vive sob o regime de união estável possui em relação àquela instituição, àquela entidade, em relação ao seu companheiro, à sua companheira, seu cônjuge, sua cônjuge, os mesmos direitos e obrigações, né? Tanto na união estável como na união, como no matrimônio, como no casamento civil. O fato é que o casamento ele exige algumas formalidades para ele ser constituído, para ele ser contraído, que a união estável não demanda. Então, por isso, às vezes, que as pessoas se descuidam, como você falou aí, Rosa, se descuidam dessa formalização, né, daquela entidade e que termina gerando problema lá na frente, né, na hora que essa união estável é dissolvida, na hora que um desses companheiros vem a falecer, porque para você formalizar o casamento, né, você tem que cumprir algumas formalidades, alguns requisitos estabelecidos em lei. Então, você precisa fazer uma prévia habilitação no cartório, né, você precisa levar a documentação necessária, você precisa, esse casamento ele precisa ser celebrado por uma autoridade competente, né?
coisas, formalidades que a união estável não exige, né? E aí por isso que vem essa necessidade para que, se você não consegue estabelecer isso de início, pelo menos durante a união, que você tenha um cuidado de formalizar essa união estável para evitar problemas futuramente numa eventual dissolução ou mesmo no falecimento do seu companheiro, da sua companheira. E aqui a gente queria já entrar nessa questão da formalização. Como é que hoje a própria lei admite essa formalização? E é importante aqui, complementando o João Neto, esses requisitos do casamento, eles vêm ali dispostos ali no próprio Código Civil, a nossa lei. A nossa lei, ela diz, ela coloca ali todas as formalidades em relação ao casamento. Por outro lado, na união estável não. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê que aquele casal resolve não casar, né? Apesar das dificuldades, apesar dos problemas que a gente tem colocado aqui, a pessoa opta em viver informalmente, como a gente diz. Então, por quê? Justamente porque ela não quer passar por aquelas formalidades, ela não quer casar. Inclusive, né, João Neto, diga-se de passagem, a pessoa não muda nem o estado civil quando ela está em união estável. Se ela era solteira, permanece solteira. Se ela é divorciada, permanece divorciada. Então, eu queria que você falasse um pouco, se eu posso reconhecer essa união estável, as formas que a gente pode reconhecer. Existem algumas possibilidades de se formalizar essa união estável, Rosa. Uma delas, e talvez aqui seja mais eficiente, que eu tenho a liberdade aqui de aconselhar para as pessoas que têm um interesse em realizar essa formalidade, seria através de uma escritura pública, né? Que ela é feita diretamente no cartório, não há necessidade, por exemplo, dela ser redigida ou das partes estarem acompanhadas de advogado, né? Mas é uma alternativa importante para que as pessoas possam formalizar essa união estável e garantir que esses direitos, né? Que todas essa situação que envolve a união estável seja devidamente formalizada e garantida lá na frente, no caso de eventual dissolução. Tá? E aí, claro, existem outras possibilidades. Existe um contrato particular também, que não tem interesse em se dirigir diretamente ao cartório, pode redigir um contrato particular com cláusulas específicas, né, em relação, por exemplo, dispondo, por exemplo, sobre a questão da partilha do patrimônio, como esses bens adquiridos durante aquela união vão ser partilhados, né, envolvendo ali cláusulas específicas, tratando sobre direitos patrimoniais, disposições sobre eventual pensão alimentícia devida por um ao outro, na hipótese de eventual dissolução. Então, e aí, nesses casos, acho que vale muito a pena a assistência de um advogado ou de um defensor público, caso você não tenha condições de pagar esse advogado. Ótimo. Inclusive, no programa passado, a gente esteve lá na segunda serventia de cartório extrajudicial, conversamos com a doutora Estela, que é a tabeliã titular, e nós falamos tudo sobre a resolução recente do CNJ em relação à possibilidade do divórcio extrajudicial, mesmo com filhos menores, desde que essas questões relacionadas à criança, ao adolescente, tenham sido tratadas no âmbito judicial. Então, da mesma forma, a gente também pode, como o João Neto falou aqui, a questão da união estável, reconhecer, dissolver diretamente no cartório. Lembrando que, da mesma forma que a gente recebe ali, no caso do casamento, o casamento tem a certidão de casamento, né? Falando aqui de forma mais simples aqui para o telespectador, todo mundo sabe que a certidão de casamento a gente recebe quando casa, tem lá o regime de bens que vem sendo aplicado. Você pode realizar também um pacto antes, que a gente vai já conversar sobre isso. Já na união estável, não. Você começa um relacionamento e você pode, no início, no meio, mais para frente, resolver formalizar essa união estável, como você pode também não formalizar. E ela não vai deixar de ser uma união estável por isso. Todavia, ao final, como a gente colocou aqui, se houver um conflito ou uma discordância daquele casal em relação à união estável que eles estão vivendo, eles precisam judicializar e entrar na justiça. E aí, se eles tiverem um contrato de convivência, não é, João Neto, formalizado, onde vai constar todas essas cláusulas aí, quanto mais, como a gente diz, amarrado, melhor. O tempo de duração, o tempo que terminou, não é isso? E olha como muitas vezes, Rosa, se torna problemático
problemático a ausência dessa formalidade, né? Muito embora a lei reconheça com mais facilidade hoje em dia, né, a própria jurisprudência trata com mais naturalidade a união estável, mas muitas vezes essa ausência de formalidade traz inúmeras complicações, né, para uma eventual dissolução, por exemplo, porque a primeira grande discussão, quando você vai tratar sobre uma dissolução de união estável, quando você vai tratar sobre a partilha de todo aquele patrimônio, como fica a situação dos filhos, a primeira grande discussão naquele processo, naquela demanda, é sobre a existência ou não da união estável. E se existiu, qual o período que ela se iniciou. Então, isso é mais um motivo importante. Eu sei que no dia a dia, né, com as dificuldades do dia a dia, as pessoas terminam deixando, né, mas acho que vale esse recado, vale esse aviso para as pessoas que vivenciam esse tipo de situação, para que tenham cuidado, né, com essas formalidades, porque numa demanda, por exemplo, a primeira grande discussão, o primeiro embate, às vezes, e muitas vezes, nesse tipo de demanda, é acerca da existência ou não dessa união estável, né, e se existiu, qual o período que ela começou. E estabelecer tudo isso aí é fundamental, né, porque é justamente a partir disso que se vai discutir a questão dos direitos patrimoniais, né, discutir, por exemplo, a questão de eventual fixação de pensão alimentícia para um daqueles companheiros, né, então, portanto, por isso que essa discussão sobre essa união estável, se você puder já estabelecer logo, previamente, né, essa fixação dessa existência ou não da união estável através da formalidade adequada, é mais interessante para as pessoas. João Neto, uma das coisas que a gente vê também em relação à partilha que você falou, sempre tem aquela situação em que ou a mulher ou o homem, né, chegam na defensoria, por exemplo, e perguntam: olha, doutora Rosa, eu comprei aqui uma casa, mas eu comprei com meu dinheiro, ela não entrou com nada, com nenhum valor, e a gente se separou, muitas vezes um dos dois foi embora, e ela não vai ter direito a nada. Então, isso é exatamente essa questão da partilha de bens que o doutor João Neto colocou aqui. Então, eu queria falar um pouco, doutor João Neto, sobre essa questão da partilha de bens, do regime de bens que se aplica à união estável, qual a diferença para o casamento? Como a gente está falando de igualdade, né, entre casamento e união estável, Rosa, a gente também fala das mesmas possibilidades de regime de bens que são aplicáveis ao casamento, você se aplica também em regra à união estável, né? Lembrando também que quando não há nenhuma estipulação prévia, né, formal entre aqueles conviventes, né, acerca do regime de bens, o regime a ser aplicado é o regime de comunhão parcial de bens. E claro que essas discussões são importantes, né, sobre essa questão do direito patrimonial, né, nas situações de união estável, em que essa união estável se dissolve, porque sempre vem esse tipo de dúvida que você acabou de mencionar, por exemplo, e ela sempre é dirimida num processo judicial, levando em conta inicialmente a questão do regime de bens, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, falando de maneira bem básica, né, para quem está nos assistindo, quando a gente fala de comunhão parcial de bens, você está dizendo que todos os bens que foram adquiridos durante aquela união estável, eles se tornam um patrimônio comum do casal. Então, portanto, numa eventual dissolução, ele tem que ser dividido entre o casal, de maneira igualitária. E só para acrescentar essa dúvida que você falou, que é muito recorrente, né? A gente vê muito isso, inclusive, na Defensoria Pública, né? A gente já vai encontrar inúmeras decisões, porque é engraçado, quando a gente fala de proventos de salário, isso em regra não se comunica, a gente sabe disso, né? Né? Então quer dizer que aquele que detém o seu salário, esse salário em regra ele não pode ser, não é um patrimônio comum, vamos dizer assim, no casal, ele não pode ser dividido. Mas os bens que são adquiridos daqueles proventos, né, daquele salário, ele se torna patrimônio comum. Então acontece muito esse tipo de discussão, né? Eu estava até vendo uma decisão bem recente do STJ, né, em que um homem reclamou, um companheiro reclamou, né, que na dissolução da união estável, da relação que ele tinha com a companheira estava reivindicando a divisão de um bem que ele tinha adquirido somente com o salário dele, né, alegando justamente que o salário dele não se comunicava, né? Não havia comunicação, era um bem que era dele que não devia ser repartido. Só que o bem foi adquirido com o salário dele, né? E aí esse bem adquirido onerosamente durante a união estável, mesmo que com o esforço
literalmente, né, e exclusivamente financeiro de um, ele tinha que ser dividido entre o casal, né? Então é muito comum esse tipo de situação. Exatamente, porque é importante o telespectador saber também que ao casamento é da mesma forma. Se você silenciar o casamento, a gente pode fazer o pacto antinupcial, que é um pacto ali onde você pode prever todas essas situações que o Dr. João Neto comentou, e você pode e deve, né, colocar o regime de bens aplicado, que no Brasil pode ser ou comunhão universal, que raramente acontece hoje, é no tempo das nossas mães, das nossas avós ali, em que era o regime legal, que a gente chama, que era comunhão universal, ou seja, não tinha regime, não dizia o casal qual era o regime, aplicava-se a comunhão universal de bens. Hoje aplica-se a comunhão parcial de bens. Então, nesse regime, presume-se esse esforço comum no sentido de que o homem comprou com o dinheiro dele, mas muitas vezes a mulher está em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, né? Agora não, a gente sabe que a mulher ela tem ocupado esse espaço maior e não tem como a gente não ter essa discussão de gênero na nossa área, não é, doutor João Neto? Isso. Mas ainda existem muitas situações nesse sentido, em que o pai que trabalhava fora, que era o provedor, vamos dizer assim, ele que comprava financeiramente, mas esse esforço comum é exatamente para proteger essa meação que a gente diz, certamente você já ouviu falar, metade é minha, metade é dele, a gente chama de meação. Então, no caso da meação, a mulher ela está também contribuindo para que o homem esteja trabalhando. Então, ela está dando todo o suporte na família, na casa, para que o homem possa ali ganhar esse dinheiro e comprar ali os bens da família. Lembrando também que uma situação importante, né, doutor João Neto, é esse final dessa comunicação. Na nossa área, dá muita briga também em relação a isso. Então, existe um instituto na nossa área de direito das famílias que se chama separação de fato. Nesse momento é quando aquele casal, ele não vive mais como um casal. Então, a partir dali, ou seja, ele foi embora, doutora, a partir dali a gente não está mais dormindo junto, a gente não se vê mais como um casal, mesmo debaixo, às vezes, do mesmo teto, mas a partir dali não existe mais comunicação, ou seja, o que cada um comprar, né, se for um regime de comunhão, vai pertencer a cada um. Pessoal, a gente vai dar agora um rápido intervalo, é só o tempo de você pegar aquele cafezinho, tomar uma água e a gente volta já já. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre união estável. Comigo no programa de hoje, o defensor público com atuação na área do direito das famílias e das sucessões, Dr. João Vasconcelos Neto. Então vamos continuar nosso bate-papo aqui, Dr. João Neto. Para quem está chegando agora, Dr. João Neto é meu colega lá, inclusive atua na vara que eu trabalho, na minha atuação do dia a dia, a terceira vara. Já trouxe a doutora Keila aqui, que é a juíza também, que atua conosco. E a gente vai continuar aqui esse bate-papo. E eu queria saber, João Neto, se é possível um casal em união estável que tenha um contrato ali, se ele faça um contrato semelhante ao pacto antinupcial, para a gente falar um pouco sobre essa questão das regras, né, que pode existir nesse contrato, no pacto, que a gente estava falando aqui agora há pouco. É possível, Rosa. Eu acho que eu já até mencionei isso, né? É possível um contrato particular, vamos dizer assim, né, entre esses conviventes, e aí nesse contrato particular é possível se reconhecer a questão da união estável, né, estabelecer limites para estabelecer limites, por exemplo, para partilha, né, para direitos patrimoniais envolvendo aquela união. O que a gente aconselha é que num contrato como esse, né, as pessoas sejam assessoradas por um advogado ou por um defensor público, né, se necessário, porque é importante que num contrato como esse o profissional entenda bem as especificidades daquela relação, exatamente o que aquele casal pretende, né, e para que ele possa promover e estabelecer naquele contrato cláusulas bem específicas e apropriadas para aquela união. Mas é possível sim esse tipo de contrato, né, com as formalidades que precisam ser preenchidas, né, inclusive eventual para que esse contrato eventual ele possa ser levado, inclusive, a um cartório, né? Para ele poder também ter uma certa validade em relação a terceiros, né? Futuramente numa eventual dissolução dessa união estável, para que aquelas cláusulas também tenham validade em relação a terceiros, direitos de terceiros, interesses de terceiros. Ótimo. João, a gente também vê muito problema em relação a quando existe assim mais de união estável.
ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente está atendendo alguém, a gente está ali num processo e aparece uma outra situação, aparece uma outra pessoa que por vezes aquela que está no relacionamento não sabe. Né? E eu queria falar um pouco de provas, né, que eu vi aqui no nosso roteiro, não lembrei de colocar, mas é super importante. A gente falar um pouco de como provar essa união estável, o que é importante, se é possível alguém viver uma união estável e outra união estável ao mesmo tempo, ou um casamento e união estável, que é só o que a gente vê na nossa área. Outro dia eu tive um caso e já faz muito tempo, claro, não vou citar nomes, mas foi um caso de uma pessoa que eu estava pelo lado da autora, que queria reconhecer essa união estável, e ela vivia ali 15 anos com ele, tinha 2, 3 filhos em Teresina, só que ele tinha uma vida em Campo Maior também. E ele dizia que ia para casa da mãe dele, ele tinha uma outra mulher lá. De repente essa mulher aparece no processo. E aí? Assim, antes de responder a sua pergunta, Rosa, a gente já falou aqui dos requisitos de união estável, mas a gente lembra que para se reconhecer a união estável, se submeter a um regime de união estável e considerar aquela união como válida, né, como efetivamente de união estável, precisam estar ausentes ali aqueles impedimentos, aqueles mesmos impedimentos que são aplicados ao casamento. Então, por exemplo, não é possível você reconhecer a união estável de uma pessoa que já é casada, por exemplo. Não é possível, por exemplo, eu estabelecer uma união estável entre pai e filha, por exemplo. Então, são impedimentos, né? São situações que impedem a pessoa de casar e que também vão servir para o caso de união estável. E aí você traz uma coisa interessante que ainda a gente vê muito na prática, que são espécies de relações paralelas, vamos dizer assim. Então, você tem alguém que tem um casamento, que tem uma família, contraiu um matrimônio, que vivencia aquele casamento, mas paralelo a esse casamento, essa pessoa também convive com outra pessoa como se casado fosse, né? E aí você tem ali situações paralelas de convivência. A jurisprudência, você deve saber disso, tem sido muito contundente ao não reconhecer essas relações paralelas como união estável, né? E não estabelecer as características de uma união estável a esse tipo de relação. O que acontece e que é normal, né, e assim realmente tem que ser, é se reconhecer nessas situações alguns direitos para essa convivente, né? Que muitas vezes estabeleceu essa relação paralela ou vivenciou aquela relação paralela de boa fé, né? Como um caso que você trouxe aqui, né? A pessoa tinha um companheiro aqui, imaginava que, né, ele se dirigia a uma outra cidade sempre, quando na verdade ele ia para outra cidade porque ele tinha um casamento. Então muitas vezes acontece. Então nessas situações em que se verifica a boa fé daquela pessoa que constituiu aquela relação paralela, é possível naquelas situações se reconhecer certos direitos àquela companheira ou àquele companheiro que vivencia aquela relação paralela. Como por exemplo na hora de dividir um patrimônio, porque afinal de contas naquela relação, mesmo ela sendo uma relação imprópria, vamos dizer assim, né, uma relação à margem da lei, ou se estabeleceu ali um esforço comum para se adquirir patrimônio, por exemplo. Então a jurisprudência, os tribunais, a justiça não podia negar esse tipo de situação e deixar de reconhecer situações como essa, né? Mas o que é importante se deixar claro é que essas relações paralelas, né, de alguém que é casado, que estabelece paralelamente um outro tipo de convivência, essa relação paralela não vai ser reconhecida como união estável nos termos da lei. Ótimo. Né? Inclusive a gente tem, né, um artigo expresso que fala que a pessoa tem que estar pelo menos separadas de fato. Isso. Então a gente traz essa situação aqui porque muitas vezes acontece daquele casal demorar para formalizar o divórcio. É só o que a gente vê em nossa área, né, Joneta? A pessoa termina o casamento, ela não providencia o seu divórcio, só que ela está separada de fato, ela não vive mais como um casal. E aí ela começa a se relacionar com outra pessoa e vive união estável com outra pessoa. Então, nesse caso, é reconhecida essa união estável, se provar que ela estava separada de fato do primeiro casamento. É bem lembrado. Então, isso é muito importante, porque acontece demais. Inclusive, o próprio representante do Ministério Público, eles sempre estão ali pedindo a questão da outra mulher, se for divorciado ali, que ele está zelando ali pela regularidade. Na verdade, é muito comum. Isso, né? É muito comum. Você vivencia o casamento, né? E aí você não formaliza aquele divórcio, né? Mas, na verdade, você já está separado, e essa separação, que a gente chama de realmente a separação de fato, ela já possibilita que aquela pessoa, por exemplo, já possa estabelecer
estabelecer um regime, uma união estável com outra pessoa, né? Sem qualquer tipo de impedimento. Então, essa separação, de fato, embora não tenha ainda formalizado o divórcio, isso não seria um impedimento para o reconhecimento daquela situação de união estável. Excelente. João Neto, vamos falar um pouco sobre questões patrimoniais, agora direitos. A gente falou aqui no início do programa sobre os direitos e deveres daqueles companheiros que vivem em união estável. Então, ao final da relação, eu queria que você falasse um pouco, que a gente vê muito, doutor, eu tenho direito a isso, doutor, e aquela casa que eu comprei, doutor, eu tenho direito à pensão alimentícia, e os filhos, eu tenho um filho com ele, eu posso regulamentar essa guarda, direito de convivência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses direitos e desses deveres, tanto durante como após o final da relação. Basicamente, Rosa, a gente repete aqui, né? Embora possa parecer repetitivo, mas você vai ter na situação das uniões estáveis o mesmo que já acontece no casamento, na dissolução do casamento. E aí, já começando pela situação dos filhos, quando essa prole comum, né, filhos estabelecidos durante o casamento, obviamente essa filiação ela é presumida, né? Né? Mas o filho gerado numa relação de união estável, o reconhecimento dessa filiação demanda uma voluntariedade, né? Então é importante que se diga isso também, né? Essa paternidade, essa maternidade, ela demanda uma voluntariedade justamente porque ainda você não tem formalizado aquela união diferentemente do casamento, né? Então a primeira coisa é em relação a isso aí, mas e aí ainda com relação aos filhos, os direitos desses filhos, né, numa eventual dissolução, também não há nenhum tipo de diferenciação quando da dissolução do casamento ou quando da dissolução da união estável. Em relação aos direitos patrimoniais, essa partilha desses bens, elas também são dirimidas da forma como se resolve na dissolução do casamento, observando sempre o regime de bens que foi adotado por aquele casal, né? Se foi comunhão universal, se foi comunhão parcial, né? Mas basicamente as regras que se aplicam na divisão daquele patrimônio, na dissolução do casamento, você vai aplicar também nas uniões estáveis. Então, se aquela união estável, né, vier a ser dissolvida, e aí o regime naquela união estável adotado, quando em regra o regime é, por exemplo, de comunhão parcial, todo o patrimônio que foi adquirido durante a existência daquela união vai ser partilhado de forma igualitária, né? E aí fora isso a gente tem outras situações decorrentes também dessa dissolução e decorrentes dessa união estável, estabelecida entre esse casal, que é, por exemplo, o direito de um pleitear a pensão para o outro, né? São o direito de um se manter dependente, por exemplo, em relação a determinados benefícios previdenciários, né? A inclusão eventual como dependente no plano de saúde. Então, é possível se gerar uma série de direitos também que a gente vai chamar de direitos patrimoniais nessas situações de dissolução de união estável, como se gera também, repito, nas situações de dissolução do casamento. Tá? Certo, então, colegas telespectadores já sabem por que existe esse cuidado em relação à diferença, por exemplo, entre namoro e união estável. No namoro, como nós falamos aqui, o namoro ele não vai gerar qualquer direito em relação ao final do relacionamento, a não ser de ordem civil, por exemplo, danos morais, mas não no âmbito familiar. Então, o que a gente quer dizer se eu adquiri uma casa e eu estava em união estável e eu não coloquei nenhum outro tipo de regime de bens, vai se aplicar a comunhão parcial de bens. Então, o que significa? Ao final da relação, quando aquela relação se dissolver, metade daquela casa vai para cada um. Assim, será com todos os bens adquiridos durante aquela união. Durante quando? Do início que eles entendem que houve união estável, do ano de 2000, vamos supor, até o ano de 2023, quando acabou a relação. Então, tudo que foi adquirido ali dentro, bicicleta, garfo, ventilador, nós temos tudo, né, Joneto? Hoje a gente vê, nós temos a questão dos pets, nós temos uma demanda muito grande hoje dos animais, a gente ainda vai fazer um programa falando sobre isso também. Então, é importante essa diferenciação exatamente por isso. Por que hoje as pessoas também estão preocupadas em fazer um contrato de namoro, que a gente também quer trazer esse tema, para afastar exatamente a união estável. Por quê? Porque no namoro não vai gerar esse tipo de direito. Não tem como pedir pensão alimentícia. No caso dos filhos, não. Como o doutor João Neto falou, filhos têm direitos iguais, as pensões, pensão alimentícia, guarda, direito de convivência, tudo isso tem que ser respeitado também ao final da união estável.
E agora, doutor João Neto, eu queria falar um pouco também e aí nem precisa, né, Rosa? Nem precisaria do casamento, da união estável. Nem precisaria. Né, quando a gente fala de filhos, né, prole comum, nem precisaria a gente tratar aqui como se esses direitos fossem decorrentes porque havia ali uma união estável, havia ali um casamento. É verdade, né? uma ótima observação. E aí, só para você lembrou bem que do jeito que as pessoas podem formalizar a união estável para se proteger lá na frente, né, para garantir determinados direitos, estabelecer certos deveres, as pessoas podem se proteger também com o que você falou de chamado contrato de namoro, né? Que é deixando claro que ali se trata de um namoro, né, qualificado, vamos dizer assim, mas sem as especificidades e os requisitos de uma união estável. Exatamente. Né? É também uma forma da pessoa se proteger em situações como essa. Né? Exato. A gente teve até o jogador do Palmeiras, né, o Hendrick, que fez um contrato de namoro, não sei se você soube. Ah, sim. Ele fez um contrato super detalhado. A gente vai trazer depois esse tema, engraçado. João, então a gente queria falar agora também de um tema que sempre traz dúvidas, que é a questão da herança, né? Como é que funciona essa questão da herança? Por que a gente é repetitiva? É exatamente para a gente trazer essa diferenciação quando existe entre união estável e casamento, entre união estável e namoro, porque esses relacionamentos, como você disse, muitas vezes a pessoa vive ali, se ela não tiver aquela certidão de casamento, como é no casamento, muitas vezes ela não sabe o que é que ela está vivendo e não conhece os seus direitos. Daí a importância aqui da gente estar trazendo essas diferenças, e hoje você vai sair daqui sem nenhuma dúvida, não é, doutor João Neto? O doutor João Neto deu uma aula aqui sobre união estável, sobre namoro. Imagina. E a gente vai falar um pouco agora dessa parte sucessória, que sempre também é um motivo muito grande de conflito para aquela família que já vem passando ali por um momento tão difícil e aí ainda tem que brigar com todo mundo, né? Se não tiver realmente bem delimitados os direitos, essas questões do planejamento sucessório, né? Que a gente... sempre foi um drama, né, Rosa? A questão sucessória da companheira sempre foi algo complicado, porque ainda que a gente tivesse verificado, ainda que se verificasse inúmeras alterações, né, evolução mesmo no sentido de garantir direitos a essa companheira, quando a gente abordava a matéria na questão sucessória, a gente ainda via, né, ainda era possível vivenciar ali muito preconceito e discriminação na questão sucessória, na partilha da herança, né, no que diz respeito, quando a gente comparava a situação de uma cônjuge, né, de alguém que era casado, que perdeu o marido, que perdeu a esposa, ao de um companheiro ou de uma companheira sobrevivente, né? O fato é que a jurisprudência já se manifestou sobre isso, né? Então, muito embora a gente tem ainda um Código Civil que estabeleça lá, né, expressamente diferenciação, né, uma certa discriminação, vamos dizer assim, entre o direito sucessório da companheira e do cônjuge. A jurisprudência, os tribunais brasileiros, a justiça brasileira já estabeleceu que toda a questão sucessória, né, todos os direitos sucessórios que são aplicados ao cônjuge sobrevivente, também serão igualmente aplicados ao companheiro ou à companheira. Então, eles se tornaram, vamos dizer assim, herdeiros, né, com privilégio, vamos dizer assim, herdeiros privilegiados, podendo concorrer com os descendentes daquele falecido, o que não acontecia, o que só acontecia com a cônjuge, não era garantido à companheira, né? Então é algo que já foi decidido pela jurisprudência, né? Muito embora a gente ainda tenha na legislação um assunto polêmico ainda. Ainda se discuta, ainda é uma certa polêmica, né? Porque a legislação ainda não foi devidamente corrigida, mas o fato é que essa incorreção na legislação já foi devidamente suprida pela jurisprudência. E aí eu queria lembrar aqui só, Rosa, que veja como é importante a questão da formalização, né? Porque quando você não tem formalizado essa união estável, né? E às vezes a gente se depara com, muitas vezes você tem situações que chegam lá para a nossa análise de pessoas que viveram durante 20 anos, né, com outra pessoa, a pessoa morre, ele nunca formalizou aquela união estável, ele precisa providenciar um processo de inventário para poder viabilizar a partilha de todo aquele patrimônio, e ele fica inviabilizado de participar daquele inventário porque ele não tem reconhecido a situação de companheiro, a situação de união estável naquela situação, né? E aí nessas situações, e olha como é burocrático, né, quando você não toma essas precauções com esses cuidados, né, de maneira preventiva mesmo, né? Você tem que providenciar uma ação à parte para que as pessoas saibam, né? Você tem que providenciar uma ação à parte, uma ação autônoma, para que você prove que você vivia em regime de união estável, para você
poder ingressar naquele inventário e buscar, né, buscar o seu quinhão, buscar o seu direito na partilha daquela herança. Não? Então, por isso que é importante esse cuidado que as pessoas precisam ter, né, de formalizar essa união estável, porque os problemas, eles são muito, eles acontecem, né, e eles podem dificultar muito, às vezes, a vida, né, de alguém que passa por uma dissolução, ou às vezes alguém que passa, né, pelo falecimento do seu companheiro e não formalizou com antecedência, né, de forma preventiva aquela união estável. Exato, então a gente vê o inventário, ele já é algo que é bastante demorado. Que é bastante burocrático. Na maioria, né? das vezes, claro, se você recorrer às vias judiciais, porque a gente também sabe que agora, e a gente também quer trazer esse programa, né? Enfim, são muitos temas em nossa área, né, Jonathan? É muito rico para a gente conversar, e eu estou muito feliz porque o programa de hoje, por exemplo, a gente já está assim, quase finalizando aqui as nossas dúvidas, mas a gente conseguiu trazer de forma leve para a população um tema tão importante, Sim. que é a finalidade maior desse programa, é trazer essas informações da forma mais compreensível possível. Então, um inventário que é algo bem demorado, ainda se torna mais demorado se a pessoa não tiver formalizado sua união estável. Por quê? Porque ela só vai ser considerada companheira se ela provar que é companheira. Ou ela vai ter que ter um contrato de convivência, aí tudo bem, ela pode, dentro daquele processo, trazer ali aquele contrato, de que não vai depender de provas, testemunhais, enfim, ou ela vai ter que entrar com essa ação que o doutor João Neto falou sobre o reconhecimento da sua união estável. É que nem tudo está perdido, né, Rosa? Quando você, né, para você que está nos assistindo, você precisou entrar com a ação, não providenciei, não formalizei aquela união estável, preciso reconhecer essa união estável depois, preciso de uma ação só para isso, não ter um contrato de convivência, não providenciei a escritura pública, é possível sim provar a existência daquela união estável com outros documentos, né, através de testemunha, através de uma conta bancária conjunta que você eventualmente tenha tido com seu companheiro, com sua companheira, né, com a prova, por exemplo, de prole comum, né, você junta que teve filho, comprovante de residência, né, que coincidido com o do seu companheiro, com o da sua companheira, né, o fato é que é possível sim, obviamente, você passa por todo o desconforto que é uma ação judicial, né? A ação judicial é algo realmente que demanda paciência, né? Mas para deixar claro, para deixar tranquilizar as pessoas que é possível sim esse reconhecimento, mas com uma certa dificuldade que toda ação judicial traz para aquele que procura, né, e que busca essa ação. João Neto, então assim, em resumo, depois de tudo que nós conversamos aqui, você recomendaria uma pessoa a formalizar a sua união estável? Muito, Rosa. Eu acho que por tudo que a gente comentou aqui, né, por todas as dificuldades que a gente vê, às vezes, né, os casos que nos chegam lá para análise, alguém que está passando por uma dissolução, alguém que teve o seu companheiro falecido, que precisa providenciar o inventário. O primeiro grande problema que essas pessoas enfrentam sempre é o reconhecimento dessa união estável, porque não providenciou isso com antecedência, né? Então, toda vez, né, que fique muito claro, toda vez que a gente vai discutir sobre herança, que a gente vai discutir sobre partilha de patrimônio, né, que a gente vai discutir sobre eventual pensão que aquele companheiro quer pleitear em relação ao outro, tudo passa primeiro pelo reconhecimento daquela união estável, né? Em que período se estabeleceu aquela união estável. E aí, obviamente, você vai ter que ter a paciência, você vai ter a tranquilidade para aguardar que o juiz daquele processo judicial estabeleça que houve ali uma união estável, para que a partir do reconhecimento daquela união estável, você possa pleitear todos os direitos decorrentes daquela relação que você tinha com aquele companheiro, com aquele seu companheiro. E aí, João Neto, eu sempre faço aquela questão, 2 pesos, 2 medidas. Tudo que tem um bônus tem um ônus. Então, ao passo que a união estável, você não tem que passar por todas aquelas formalidades que nós falamos aqui no início do programa, sobre a habilitação do casamento, testemunha, juiz, casamento, mas também tem essa questão de, para que você tenha direito ali ao final da relação, ou às vezes até durante, uma série de questões, como a gente falou aqui, partilha de bens, pensão, você tem que provar essa união estável. Muitas vezes, a gente sabe que hoje, graças a Deus, tem muitas provas em relação até às redes sociais, a gente sabe, conversas de WhatsApp, a gente já conversou aqui sobre
as precauções que você tem que tomar em relação a esse tipo de prova, mas às vezes se você depender, por exemplo, de uma prova testemunhal, somente de uma prova testemunhal, muitas vezes é complicado, né? Eu também já tive situações em que eu dependia só dessa prova e foi bem complicado, por conta, né, enfim, de às vezes passar muito tempo, né, de ser pessoas muito próximas àquele casal e ser difícil de comprovar. Então, por hoje é só, finalizamos mais um Família na Real. Eu quero agradecer ao meu convidado pela disponibilidade, pelo conhecimento, pela atenção. Queria lhe agradecer demais aqui, doutor João Neto, por ter aceito imediatamente o convite. Já fica aqui logo para outros bate-papos. Doutor João Neto, vocês viram que ele tem muita facilidade de passar o conteúdo. Ele é professor, não é, doutor João Neto? Você é professor de concurso, diga aí. Eu já estou nessa labuta aí de dar aula desde 2007, né? Eita, pois é. E na família, então, a gente já está há muito tempo, né, Rosa? A gente já sabe lá da nossa... Mas eu que agradeço o convite, Rosa, e mais uma vez, parabéns, tá? Pelo programa, parabéns pelo debate que você está promovendo aqui. E acho que só quem tem a ganhar é a população mesmo, as pessoas que têm a oportunidade de assistir o seu programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela escuta e paciência. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.